Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês em mais uma live. Ai, só um segundinho que eu vou aqui ajeitar, melhorar essa luz. Isso. Ficou 100% não, mas está aqui. Pastor Nascimento, seja bem-vindo. Todos que estão entrando, muito obrigado. Já vão colocando aí a setinha, colocando o máximo de convites possível. Convide a todos que você acha que mereça estar aqui. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Egito. Boa tarde, Kamazati Matsumoto. Acho que é isso. Perdão se eu estiver errado. Boa tarde, Eduardo Portela, Cris Muniz, Pastor Nascimento. Todos que estão entrando, eu queria que vocês dedo no coraçãozinho o máximo que vocês puderem, tá? E setinha aí para nos ajudar a trazer o maior número de pessoas possíveis. E eu vou convidar agora o Pastor Nascimento para a gente começar. Ok? O título da nossa live hoje, tá? É O Povo de Deus e a Cidadania. Então, se eu tiver uma ajudazinha aí dos meus amigos, para Nájila. Boa tarde, Pastor Nascimento, tudo bem? Rafael Boa Mingu. tarde. Boa tarde, João. Coisa boa estar aqui com você. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu que agradeço a sua presença, pastor. O senhor sabe que ele admiro. Não sei o que está acontecendo. Olha, eu posso fazer isso. Não sabia que eu podia fazer isso. Eu posso dar um Nem zoom. eu. O senhor sabia que eu Nem, podia dar um zoom no meio não, da live? Aí, nem eu sabia disso. Nem eu sabia disso. que coisa legal. Depois você me ensina. Depois você me ensina. Vamos lá. Agradecer a todos que estão aqui, tá, presente. A gente não dá para ver o nome de todos, mas à medida que o pastor for falando, eu vou voltando aqui e vou vendo as perguntas. Primeira coisa, esse tema é um tema bom, é um tema legal de se falar, um tema de curiosidade. O pastor Nascimento eu conheço há muitos anos, sei que ele é um homem de muito conhecimento em tantas áreas, inclusive nessa. Vai trazer bom conhecimento, bom conteúdo para a gente. Então pode fazer pergunta à vontade, que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis de vocês, ok? E as que eu não souber, eu vou dizer, não sei. Muito bem. Pastor Nascimento, como eu tenho feito em todas as minhas lives, e eu gosto muito disso, eu gostaria que o senhor tirasse aí uns 5 minutos, tá? Para a gente, para o senhor se apresentar, e a pergunta é, como o senhor chegou até aqui, até quem o senhor é, até o que o senhor representa hoje? Faz um resumão aí, no nosso caso a gente gosta de falar de testemunho. Bom, eu sou cearense, da cidade de Fortaleza, tá? Era filho de um funcionário público e uma professora. E na minha vida, digamos, comecei a ter que caminhar pelas próprias pernas muito cedo. Eu perdi meu pai com 5 anos, minha mãe com 6 anos, tá? Mas graças a Deus, Deus foi muito misericordioso comigo, porque colocou na minha caminhada pessoas maravilhosas que me ensinaram e me indicaram um caminho de crescimento. Cursei economia na Universidade Federal do Ceará. Depois de algum tempo de curso, comecei a trabalhar na área de consultoria empresarial e foi aí que iniciou a minha carreira profissional. Eu trabalhei muitos anos com consultoria empresarial, tá? Na época em empresas de grande porte nessa área aqui do Ceará. E em algumas delas, onde eu exerci inclusive atividades fora do estado, como Rio Grande do Sul, toda a região Nordeste. E depois de muito trabalhar nessa área, um dia, um amigo muito querido, chamado Nacélio Maia, me procurou e me disse que um grande pastor amigo dele interessava realizar o trabalho de planejamento estratégico em sua igreja. No caso, a Igreja Batista Comunidade do Amor. Conheci, no ano de 1987, aquele pastor, e entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro de 98, nós realizamos aquele planejamento estratégico. A partir dali, começa a minha história na Igreja Batista Comunidade do Amor. Tá?
2 meses mais tarde, o pastor Munguba Júnior me lança um desafio de eu ir trabalhar com ele na Comunidade do Amor e de ali nós fazermos acontecer o planejamento estratégico. Abandonei a atividade de consultoria, tá? Fui trabalhar na igreja, mais ou menos 10 anos depois veio a minha ordenação pastoral e nesse intervalo foi que vieram os cursos de bacharelado em teologia, a licenciatura em ciências da religião e o início da minha pós-graduação na área de elaboração de projetos e políticas públicas. Tá? Mesmo atuando na igreja, né, aliás, no período em que eu já estava atuando na igreja, aconteceu a experiência de trabalhar na área política, né, onde eu tive a grande felicidade de ser assessor parlamentar de 2 vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza, de um deputado na Assembleia Legislativa do Ceará e também passar pelo gabinete de 2 vice-governadores. Tá? Em resumo, essa minha trajetória política. Hoje eu estou na Comunidade do Amor, sou pastor líder de linha, trabalho juntamente com os nossos irmãos também voltado para a atividade de elaboração de projetos que vêm auxiliar o crescimento da igreja e a melhor realização das suas atividades na sociedade. E hoje também sou empresário em sociedade com o coronel Gelsan Monteiro e o seu filho Jordi Feitosa, no Grupo Ágil Serviços, onde nós trabalhamos com terceirização de mão de obra e monitoramento e rastreamento veicular. Top. Antes da gente entrar literalmente no nosso assunto proposto, eu fiquei com 2 curiosidades aqui sobre a sua história. Primeira coisa é, esse projeto, hoje já não mais projeto, hoje já realização, de fazer o planejamento estratégico, vocês foram pioneiros nisso no Brasil, no estado, no município, como foi isso? Eu sei que tem algo nesse sentido, não tem? De fazer um planejamento estratégico de igrejas? Na época que nós fizemos o planejamento estratégico na Comunidade do Amor, João, isso foi no ano de 1988, o planejamento estratégico em si era uma ferramenta cara e poucas empresas na época tinham essa ferramenta, utilizavam dessa ferramenta, né? Essa é a verdade. E eu lembro bem na época que quando eu recebi esse convite para facilitar esse processo, eu conversei com 2 consultores conhecidos nacionalmente e que participavam do processo de formação nossa na área de consultoria, que foram o José Ricardo da Silveira e o André Alckmin. E quando eu falei que havia se recebido o convite para facilitar o planejamento estratégico de uma igreja, eles se impressionaram, porque, na verdade, nunca tinham ouvido falar em igrejas realizando planejamento estratégico. E olha um detalhe, tanto Alckmin como José Ricardo haviam sido diretores da Ródia, na França. Tá? Eles já traziam toda uma bagagem, né, de ferramentas e conceitos de gestão da Europa para o Brasil. E eles se impressionaram muito. Em termos de Ceará, creio eu, a Comunidade do Amor foi pioneira. Em termos de Brasil, creio eu que fora a Comunidade do Amor, naquela época, só a Igreja Batista do Morumbi. Tá? Posso até não estar 100% seguro. Não conhecer outro nome, né? Mas na época não conhecíamos outros nomes, outras igrejas que tivessem realizado essa atividade. O senhor pode dizer que isso já se tornou algo comum hoje nas igrejas? Nem todas, nem todas. Tá? Algumas fazem, né? Algumas igrejas elas ainda não conhecem a eficácia de utilização dessa ferramenta. Algumas igrejas ainda não utilizaram isso. E eu digo a você, a Comunidade do Amor, ela é hoje o que é por conta daquilo que nós iniciamos, daquilo que nós planejamos a partir de 98. Veja bem, poucos dias atrás eu estava analisando, raciocinando sobre o momento que nós estamos passando e o fato da nossa igreja chegar à casa de todos os cidadãos, onde quer que eles estejam, através das redes sociais. Mas para que nós pudéssemos chegar a isso, durante todo esse tempo, houve uma série de investimentos que o reverendo Munguba Júnior implantou na nossa igreja.
Nós não trabalhamos, né, nós buscamos a excelência em todas as atividades que fazemos, até como forma de louvarmos a Deus através dessa excelência. E é exatamente por conta dessa excelência que hoje nós contamos com equipamentos de qualidade para poder fazer bem feito o nosso trabalho como Igreja do Senhor. Tá? E quando foi que começou essa cultura? Essa ideia toda, a semente dela foi plantada em 1998 naquele planejamento estratégico. Então, hoje nós estamos usufruindo da igreja cuja visão Deus colocou no coração do nosso reverendo naquele 1998. E hoje nós somos essa igreja que você conhece. Top. Eu puxei para esse lado aqui que não era bem o nosso tema, mas é porque eu acho que é um assunto muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre inovação e aquele famoso para-raio que tem na comunidade do amor, né? Que só os pirados do juízo, os cabos que fazem as coisas meio malucas para estar lá. E aceita os desafios mais malucos que tem, né? Pastor Nascimento, o que é cidadania? Joãozinho, eu diria que toda a sociedade ela é composta do seu conjunto, dos seus direitos políticos, sociais, né, e, vamos dizer, civis. Civis, políticos e sociais. A cidadania é o pleno exercício desses três direitos da mesma maneira como é o pleno respeito aos deveres que são impostos por esses três direitos. E aí você tem que observar o seguinte: cada sociedade, cada país, cada cultura tem o seu conjunto de direitos civis, sociais e políticos. E eles diferem conforme a cultura, conforme a realidade de cada um desses países. O Brasil tem a sua cultura, tem a sua realidade. E nós, como cidadãos, podemos exercer e viver plenamente essa cidadania quando nós podemos usufruir desses direitos, podemos absorvê-los, aproveitar deles e vivermos em sociedade, né, através deles, mas também respeitando as leis do país. E aqui, mais uma vez, eu quero citar o reverendo Munguba Júnior. Ele tem sempre pontuado para nós que nós temos que obedecer às leis do nosso país. Nós não podemos ser rebeldes políticos. O homem de Deus, ele não pode ser um rebelde político. Ele tem que entender que é um princípio bíblico o respeito às leis do país. Mas, ao mesmo tempo, nós somos dotados de direitos civis. E como é bom poder viver numa sociedade onde você possa viver esses direitos plenamente e possa exercê-los. Diferente de outros países, de outras sociedades, em que o pleno direito é cerceado. Vou lhe dar até um exemplo. Tá? Existem países na Ásia que é proibida a divulgação do evangelho. Ou seja, o próprio país institucionalmente estabelece que o trabalho missionário ele não é permitido. E no Brasil, nós não temos limites para isso. Nós podemos exercer plenamente esse direito de poder falar da palavra de Deus às pessoas. E se você quer saber mais, para que exercício melhor de cidadania que você falar de Jesus na vida da pessoa? Tá? Sabe por quê? Nós temos que ver um princípio de que o exercício da cidadania também é uma forma de você atuar, de você oferecer para as pessoas a oportunidade para o seu melhor, tá? Para que elas possam crescer e se desenvolver. E eu não conheço ninguém que não tenha conhecido a palavra de Deus, conhecido o Evangelho, colocado a sua vida nos caminhos retos do Senhor e não tenha se desenvolvido, não tenha crescido, não tenha adquirido para a sua vida o respeito da sociedade. Entendi. Cidadania também é o próprio exercício do cristianismo. E o senhor acredita que dentro da ideia de Estado laico que nós temos, né? E sabendo que sabendo que o senhor é um pastor, a religião que o senhor professa, mas o senhor tem uma ideia de Estado também muito interessante, posso dizer que a livre expressão religiosa faz parte da cidadania?
Com toda certeza, com toda certeza. Veja bem, Joãozinho, que a Constituição brasileira, ela oferece, garante ao indivíduo o Uhum. pleno exercício dos direitos fundamentais: moradia, saúde, lazer, e toda uma série de coisas, tá? Certo. Vamos considerar que quando você tem o livre exercício do direito ao culto religioso, você está garantindo também a essa sociedade o pleno exercício dos seus direitos. Tá? Então, Entendo. você contar com a liberdade de religião é também garantir ao indivíduo a sua livre expressão. Tá? As Uhum. duas coisas, ao meu ver, elas estão estreitamente ligadas. Entendo. A Francis Meire está fazendo uma pergunta aqui. Existem os princípios que norteiam a cidadania cristã? O senhor pode falar sobre isso? Antes de responder exatamente essa pergunta, eu volto a ela depois. Eu queria saber assim, existe algum versículo, alguma passagem, ou algum até entendimento bíblico que fala sobre cidadania, e claro, se está ali na Bíblia, eu posso dizer uma forma de cidadania cristã, um modelo que nós devemos caminhar ao exercer essa cidadania? Bom, você me permitiria fazer uma leitura aqui de 1 Pedro 2, Sim, 13 a 17? sim, sim. Só um minutinho, por favor. Olha aqui o que tem em 1 Pedro 2, né, dos versículos 13 a 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Uhum. João, quando eu faço essa leitura de 1 Pedro, tá, eu imediatamente observo que aqui o apóstolo nos indicou que nós podemos exercer toda e qualquer coisa na sociedade. E se nós exercermos essa atividade, esse trabalho na sociedade, pautado nos princípios do Evangelho, nós faremos a diferença na sociedade. Tá? Vamos ver alguns exemplos? Tá? Uhum. José não era egípcio, mas José subiu à posição, né, de governador do Egito. Abaixo do faraó era José. Mas José fez todo um trabalho de reforma administrativa no Egito. José fez todo um trabalho de gestão de finanças no Egito, de gestão de logística, que pôde permitir o Egito poder armazenar durante 7 anos toda a grande produção agrícola que teve e durante 7 anos depois poder passar pelo período da escassez, mas ao mesmo tempo poder inclusive vender o seu excedente de produção para países vizinhos, para povos vizinhos. E José era temente a Deus. Vamos nos lembrar de Pastor, Neemias. desculpa, deixa eu explicar por que eu estou rindo. É porque nós temos um amigo em comum chamado Egito. José José do do Egito, que Egito. E está ele aqui está aqui morrendo de rir falando, também. sou eu, não sei o quê. Eu estou rindo aqui. Perdão, pastor. Beijo grande, Egito. Você é muito querido, querido. É um prazer muito grande estar com você aqui, tá? Sim, continuando. Vamos considerar também Neemias. Neemias também era temente a Deus, tá? Uhum. Mesmo estando, tá, trabalhando no palácio do povo dominador, ele adquiriu a confiança do rei. Tanto é que quando foi pedir para poder ser liberado, para poder trabalhar na reconstrução dos muros, ele imediatamente recebeu tanto o ok, como também foi Uhum. ajudado pelo rei para fazer aquele trabalho. Esther não tinha uma função legislativa, ela não era mandatária, tá? Era Certo. casada com o rei. Mas o fato de estar ali, ela soube Então aproveitar mandava do mais que poder. os outros. Como é?
Se ela era casada com o rei, ela mandava mais do que os outros, só não tinha o título, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas ela soube aproveitar da sua proximidade com o poder para Uhum. poder proteger o povo. Quando nós Entendi. temos no serviço público, quando nós temos na administração pública, na representação parlamentar, de homens que vivem o evangelho em toda a sua plenitude, automaticamente nós vamos ter diferenciais dentro do serviço público e, consequentemente, no destino da nação. Eu estava pensando aqui, e assim, seria um papel da igreja, independente da denominação ou dos dogmas religiosos, trazer algum momento, algo que falasse um pouco sobre cidadania, já que nós estamos aqui falando sobre o povo de Deus, né, sobre nós que somos cristãos falando sobre cidadania, algo que a igreja contribuísse com isso, ou só acredita que o viver dos princípios e valores cristãos já traz uma postura ética perante a cidadania? Olha, eu acho que tanto uma coisa quanto a outra, certo? Porque veja Uhum. bem, a ministração do ensino da palavra de Deus, ela já nos traz uma série de princípios éticos que são extremamente relevantes, tá? E Uhum. viver esses princípios nos torna diferentes na sociedade. Agora, ao mesmo tempo, e aí a gente tem que ter as devidas compreensões sobre o assunto. Uhum. Nós temos igrejas que elas têm a facilidade de falar mais abertamente sobre a questão da participação do homem de Deus na sociedade, inclusive na política. Outras, elas já são, digamos, mais resistentes a falar sobre isso. A questão é que durante muitos anos nós vivemos uma realidade em estabelecer que a política deve ser algo que o povo de Deus deveria ter distância. E hoje, cada vez mais nos é deixado muito claro, é nos dado muita certeza de que, pelo contrário, nós devemos estar envolvidos dentro dessa política, devemos estar trabalhando dentro dela. Defendendo os valores, né? Defendendo o que o povo cristão acredita, não é isso? Não só defendendo o que o povo cristão acredita, eu diria também, estando atento àquilo que seja atentatório ao povo cristão. Vamos a um outro exemplo. Agora, recentemente, no Senado, tramitou um projeto de lei onde havia um artigo dentro desse projeto que prejudicaria extremamente as igrejas dentro desse momento que nós estamos passando, tá? Porque ele estabelece a extensão das medidas restritivas da sociedade nessa época de coronavírus até outubro desse ano. Significa que se ele tivesse sido aprovado conforme o texto original, as igrejas provavelmente estariam que ficar fechadas até outubro. Graças a um deputado da Frente Evangélica na Câmara dos Deputados, que leu aquele projeto e viu esse problema, né, e imediatamente procurou o senador Anastasia, né, e acertou com ele a retirada das igrejas desse projeto, é que as igrejas ficaram livres disso. Tá? Uma outra Só situação um detalhe que eu acho importante, que é o mais importante nessa visão para mim, João, como pessoa, não é nem. Um está ligado ao outro, não vou ser inocente dizer que não está um ligado ao outro, mas o papel que a igreja desempenha na vida, de um aspecto completamente sistêmico, no sentido de vários pilares, na vida do ser humano, na vida dos seus fiéis, né? Então, o uhum, cara que tem dependência química e precisa e usa a igreja como um pilar de sustentação, o cara que as pessoas, né, que tiram ali da igreja o seu norte de vida, a nossa igreja que trabalha com mentoria, com pessoas cuidando um dos outros e aprendendo um com os outros, é algo que a igreja traz muito forte e que não pode ser necessário. Independente, eu quero ser bem claro, eu tenho uma igreja, sou da comunidade do amor, amo minha igreja, amo meus pastores, o pastor Nascimento é um dos meus pastores, um dos meus mentores, mas eu trabalho muito mais na linha de povo de Deus, né, de independência de bandeira de igreja. O que me interessa é o povo sendo cuidado, tratado e amado, e eu confio muito na minha igreja para isso, mas para mim isso é o que independe. Então eu acho que esse é o papel mais importante do não passar de uma lei.
Qual Eu quero, assim, só concluindo aquilo que eu queria colocar, João. Veja bem, uma situação bem mais positiva, digamos assim, tá? Uhum, Nós temos do estado do Ceará um deputado que é o apóstolo Luiz Henrique, certo? É uhum, uma pessoa, um grande homem de Deus, grande pastor, e está fazendo um excelente trabalho, tá? Na Assembleia Legislativa do Ceará, tá? Que recentemente ele apresentou um projeto de indicação, tá? Solicitando que fosse incluído na literatura de acesso aos detentos, tá? Aos internos das penitenciárias do Ceará, a leitura da Bíblia. Para que quem está nos acompanhando entenda melhor, tá? Existe um projeto, uma lei em que a leitura de um livro, né, e consequentemente um trabalho de acompanhamento disso, né, uma de resenha apresentação, corrigida, uma resenha isso, corrigida pela UFC. isso. Você conhece até bem melhor, você tem detalhes sobre isso bem melhor, porque afinal de contas você trabalha Trabalho. na Secretaria de Administração Penitenciária e você conhece bem essa lei, tá? Uhum, Então as obras são obras literárias, da literatura brasileira, tudo isso, tá? Ocorre que agora a Bíblia é um dos livros que vai ser utilizada pelos detentos, tá? uhum. Para poder haver a redução de pena, tá? Então veja bem como é maravilhoso esse projeto. A pessoa vai ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir sobre a vida dessa pessoa, ela vai Uhum. sendo transformada, ela vai compreendendo melhor a palavra de Deus e vai se vendo melhor como pessoa e como cidadão, tá? Uhum. Certamente que quando a pena dele terminar, for concluída, ele vai sair daquele lugar uma pessoa A palavra transformada, não bem volta melhor vazia, né? do que aquela que entrou, tá? Uhum. Isso foi e qual foi o resultado desse projeto de indicação? O projeto de indicação foi acatado pelo governador, o governador transformou numa mensagem para a Assembleia Legislativa e os deputados na Assembleia aprovaram o projeto. Uhum. Resultado, já vai ser implantado no Ceará a partir desse ano. Isso foi possível por quê? Porque nós temos um homem de Deus dentro da Assembleia Legislativa Defendeu até o final. que defendeu essa matéria e está aí o resultado para a nossa sociedade. Por isso que eu aplaudo aos deputados, aos vereadores, senadores que nós temos dentro dessas casas legislativas, que são Uhum. homens de Deus, atentos a tudo aquilo que é produzido, que seja atentatória aos princípios cristãos, mas também dispostos a apresentar matérias que sejam para benefício da sociedade brasileira, inspirado na palavra de Deus. Entendo. Me veio aqui algo que são algumas coisas que eu acredito e eu gosto de colocar, de jogar para cima e deixar ver o que é que vai acontecer. Muito se fala no posicionamento, na conduta, no caminhar do povo de Deus ou dos candidatos que representam, né, a nossa, a nossa religião, o cristianismo dentro da política. Mas aí me veio uma pergunta, que até veio também de uma conversa nossa há um tempo atrás. O que eu gostaria de saber, pastor Nascimento, qual é que deve ser o meu posicionamento, a minha conduta, talvez numa espécie de dicas ou numa espécie de pensamentos, como eleitor, para Uhum. exercer a minha cidadania de uma maneira correta. O que é que o senhor pensa sobre isso? Tu tem certeza que quer que eu responda isso? Tem, ó, valendo. Daquele Tá jeito só bom. você sabe ser, vai. Eu vou para estremecer as bases. Então vamos lá. Joãozinho, veja bem, como eu falei para você, quando nós conversamos no início, o exercício da cidadania é usufruir dos direitos, mas também cumprir com os deveres civis, políticos e sociais. Tá? Uhum. E isso nos obriga a nós tomarmos também uma postura de sermos observadores de tudo que acontece ao nosso redor. A maioria das pessoas, elas não aceitam, a maioria dos cristãos, eles de certa forma querem distância da política.
Só que é justamente no meio político que é decidido o dia a dia do cidadão. Uhum. Se nós tivermos um Estado preocupado e, de fato, cumpridor das suas obrigações de cuidar e zelar pelo bem-estar da sociedade, nós temos que ter legisladores, políticos e gestores que estejam fazendo corretamente a coisa pública. O eleitor, muitas vezes, ele não se compreende, não se entende como sendo um fiscalizador da obra do governo. O eleitor, muitas vezes, ele não entende que ele é um fiscalizador do legislativo. Tá? Um eleitor não entende que ele pode também apresentar propostas dentro das câmaras legislativas visando o bem-estar do povo. Tá? E por que muitas vezes o eleitor não se vê dessa maneira? Porque falta informação. Tá? Você perguntou há algum tempo, agora há pouco, sobre a questão de como sobre as igrejas poderem influenciar, orientar a sua membresia sobre isso. Como seria bom que a membresia dessas igrejas pudessem estar sendo orientadas sobre exercício de cidadania. Como essas igrejas, seria importante que as igrejas estivessem orientando o seu povo, seus discípulos, a uma correta escolha dos representantes parlamentares, ou até mesmo dos nossos mandatários, governadores, prefeitos e o nosso presidente. Tá? Políticos em gerais, né? Eleitos em gerais, vamos pôr assim. Os políticos em geral. Se a população cristã estivesse sendo melhor orientada sobre isso, com toda certeza, nós teríamos uma qualidade melhor das casas legislativas. Tá? E eu não estou falando aqui para você, que fique bem claro uma coisa, eu não estou falando aqui para você que eu considere que uma casa legislativa venha a ter um bom nível, uma boa qualidade, apenas se tiver representantes cristãos. Não é isso. Tá? Não. Você e não está colocando que as igrejas têm que dizer em quem você tem que votar. Nós estamos falando em conhecimento, em buscar entendimento, e saber o que é que você deve buscar em um ser humano, esse tipo de conduta que você deve ter como eleitor. E não dizendo vote nesse, naquele ou naquele outro. Não é essa a questão aqui. Né? Até porque a partir do momento que você estabelece vote no Joaquim Silva, no Chico Lopes, ou seja lá quem for, tá? No João Magalhães. Olha a justiça eleitoral. Veja bem. Só um exemplo. Amém. A partir do momento que você estabelece nomes, tá? Você pode estar incorrendo no voto de cabresto, que foi aquele modelo político que foi tão vigente no norte e nordeste brasileiro, tá? Há alguns anos atrás. Tá? Pastor, você está dizendo então que a igreja não pode ter um candidato? A igreja pode e deve. Tá? Mas o legislativo ele terá mais qualidade somente se políticos cristãos forem os nossos representantes. Nós podemos ter excelentes representantes sem ser necessariamente cristão. Boa tarde para você também, Camila Lima. Beijo grande, que bom ver você aqui. Eu acho assim, primeiro eu queria cumprimentar a Dorilane, que está aqui, acabei de ver ela dando uma verdade aqui. E aí a minha mulher está aqui, não está lá em casa, não? Está ali vigiando. Tá legal. E também mandar um beijo para minha esposa, que é pilar na minha vida, Nájila Magalhães, te amo muito. Eu entendo, sabe, pastor, às vezes eu fico pensando se eu, João, como eleitor, e aí é um vício bom do CR, que é falar de mim, né? Eu sempre gosto de pensar em mim e colocar a minha dor no negócio, na situação. Então, será que eu tenho exercido o meu papel de cidadania como eleitor? Será que eu tenho colocado os pesos certos na balança? O que é que eu tenho colocado nessa balança para decidir em quem eu vou exercer o meu direito de cidadania? E aí eu pergunto para o senhor, como eu, povo de Deus, devo
buscar essa orientação hoje? O que é que o senhor acha que eu deveria fazer? Estamos aqui só nós dois, ninguém está vendo. Professor Nascimento, eu quero votar certo. Eu quero exercer o meu direito de cidadania certo. O que é que eu tenho que buscar? Qual é o conhecimento que eu tenho que ir atrás? Em primeiro lugar, a Bíblia, né? Primeiro lugar, Bíblia, com toda certeza, tá? E se você vive o ensinamento bíblico, se você vive o caráter bíblico, se você tem a mente de Cristo, certamente você vai estar caminhando, você vai mais facilmente caminhar dentro dos caminhos retos do Senhor e influenciar a política na dimensão em que você estiver. A segunda coisa, tá? Vamos considerar, Joãozinho, eu penso que o político cristão, tá? O político a pessoa que exerce o mandato eletivo e que é de fato um cristão, ele sem saber, ele também é um missionário. Não sei se você concordaria comigo, tá? Mas observe que ele vai estar dentro de uma casa legislativa, que ele vai estar dentro de exercendo uma função pública dentro de um Estado laico, certo? Mas que ali ele vai estar influenciando as leis do país em conformidade com seu caráter cristão. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. A sua conduta também, a maneira como ele vai lidar com todas as situações, tudo isso está impactando pessoas, né? Exato. Uma das coisas que o missionário influencia muito a vida de outras pessoas é justamente o seu testemunho, o seu comportamento, o seu caráter. E quando você, dentro de um local daquele, né, em que recebe tantas acusações, que recebe tantas denúncias de corrupção, de tudo mais, tá? Aí, meu querido, se você faz a diferença através do seu testemunho, do seu caráter, da sua conduta, certamente você vai estar contribuindo não somente para a transformação do local, mas também da imagem dele, e fazendo com que a própria população, que deveria estar tranquila com seus representantes políticos, passará automaticamente a ver melhor a política do seu país. Pastor, vou pedir licença para cumprimentar aqui o apóstolo Jonathan Cavalcante, querido amigo, tá? Meu amigo também, saudações, apóstolo. Não vou saudá-lo em hebraico, porque o mestre em hebraico aqui é você, não sou eu. Eu já vou aproveitar para convidá-lo e dizer que o tema da nossa live, ele já escreveu aqui, porque é um tema bom. Uma missão pública dentro de um Estado laico. Olha aí. Eita! Se prepare para a gente já marcar a data, viu, o pastor João? Nós vamos fazer essa live. A missão pública dentro de um Estado laico. Eu quero até dizer, Jonatas, que no dia que você for fazer essa live com o Joãozinho, eu vou estar assistindo, com toda certeza. Pastor, eu fico pensando aqui também, a gente está falando muito nos direitos, né? No que eu posso fazer e como eu tenho que fazer. Mas como cidadão e como cristão, um cidadão cristão, eu tenho algumas obrigações. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é que o senhor acha que é uma obrigação cristã dentro da cidadania. Olha, essencialmente o respeito às leis do país, o respeito às leis da sociedade, certo? Okay. Eu falo muito do reverendo Munguba Júnior, mas eu falo muito do reverendo Munguba Júnior porque eu tomo o reverendo Munguba Júnior, que é meu pastor e meu mentor, como um exemplo, tá? E um exemplo que merece ser seguido. Vamos voltar alguns anos atrás, quando nós vivíamos a efervescência na nossa sociedade, da maioria da população brasileira estar protestando e pedindo a queda da presidente Dilma. Naquela época, qual era a postura do reverendo Munguba Júnior? Oremos pela nossa presidente. Isso é o que ele pontuava constantemente. E por que o reverendo Munguba Júnior pontuava isso? Porque a palavra de Deus nos orienta. Orai por vossos governantes, orai por vossos líderes. E quando ele nos orientava isso, ele estava fazendo uma postura bíblica dentro de um contexto político.
tá? Uhum. Ora, nós vivemos hoje o período de confinamento. E o que é que eu penso, o que é que eu defendo? Que nós temos que obedecer os decretos do nosso governo com relação a esse tema. Tá? Posso pensar diferente? Evidentemente que eu tenho total É isso que eu ia liberdade de dizer. pensar como eu quiser. É isso que eu ia Tá? dizer. Não precisa concordar, precisa honrar. Exatamente, exatamente. Eu posso até usar para você, vou usar um exemplo de um filme, tá? Se você me permitir. Tá? No filme Tropa de Elite, tá? Sim, Houve uma ação, né? Uma ação que o BOPE teve que fazer em um morro carioca, que o Capitão Nascimento, que no caso não sou eu e nem tem nenhum parentesco comigo, é não bom que se roubei a diga, piada, né? Eu estava só esperando. em que o Capitão Nascimento foi contrário à ação do BOPE no morro. Tá? Até que, horas antes da ação acontecer, o comandante do BOPE passou todas as orientações, revisou todo o plano de ação com os oficiais, e aí ele todos concordaram, e o comandante disse: tudo bem, Nascimento, porque ele sabia que o capitão Nascimento pensava contrário. E ele disse: bom, o senhor conhece o meu ponto de vista, mas eu estou aqui. E eu achei ali um exemplo fantástico, tá, de honra à autoridade. Tá? Nós sabemos que que muitas pessoas têm dificuldade de honrar a sua liderança. E quando não existe a honra a uma liderança, também não existe algo chamado gratidão, João. Eu acho que existe uma carência enorme. O importante colocar nisso é honrar os seus governantes, porque foi um favorecimento, foi uma permissão de Deus, independente que seja voto ou não, né? Mas foi permissão de Deus, eu acredito nisso. Mas a honra, ela vai enquanto esses governantes cumprem os princípios. Concorda? Então, se o cara não rouba, se o cara não rouba, se o cara ele tem uma conduta dentro da palavra de Deus, então eu vou honrá-lo. Se ele se distancia do que é constituído dentro da palavra como certo, aí eu tenho o dever de falar, conversar, chamar, pedir, trazer de volta, trazer claridão, trazer a clareza e todas as coisas que se deve fazer, mas sempre em honra e oração, orar para que ele entenda, né? Orar para que ele entenda o que deve ser feito é um ato de honra também, né? Para ficar bem claro. Isso que você está dizendo. Que o cara está roubando, eu tenho que honrar ele, vou roubar junto com ele. Não. Nós estamos falando de política e de liderança constituída, né? Veja bem, João, sermos apoiadores de um governo, tá? Aliás, não sermos apoiadores de um governo não significa que nós deixemos de cumprir as ordenanças bíblicas na nossa vida. Tá? Onde é que eu quero chegar? Eu posso eu podia não concordar, eu posso não concordar com a postura, com a linha ideológica, eu posso não concordar com ações que um determinado governo esteja realizando no momento. Mas isso não quer dizer que eu vá me furtar ou deixe de orar pelo governante. Tá? Quer ver uma coisa? Houve um momento na vida de Davi que ele se desvirtuou. Mas houve um momento na vida de Davi que ele voltou para o reto caminho. A palavra de Deus não diz claramente isso. Tá? A Bíblia não diz claramente isso. Mas eu quero crer que por trás de Davi havia alguém orando por ele. E não significa que um político que exerça mal o seu mandato, não significa que um político que não utilize bem a coisa pública, que cometa prevaricação, tudo isso, não venha a corrigir os seus caminhos, não venha a corrigir a sua postura. Tá? E eu acredito firmemente, João, firmemente, que muitas mudanças contundentes que têm acontecido nos últimos 8 anos na política nacional, na realidade brasileira,
ela é resultado de quê? Das orações que o povo de Deus vem fazendo por essa nação, tá? Nós estamos vendo mudanças e mais mudanças. Na madrugada também, tá? Nós iniciamos a oração da madrugada, foi por isso que eu disse 8 anos, né? Pois é, eu fiquei esperando se eu falar madrugada, se eu não falou, eu tive que entrar, né? E falar nisso também, se você me permite, grande abraço, grande beijo para o meu amigo e irmão, pastor Ronald Fonseca, que está aqui. Grande beijo para minha filha Camila Dias, que está aqui também, tá? Você viu, pastor, que quarta-feira nós vamos ter uma live sobre família, palavra de Deus, sobre relacionamento familiar, e é com o pastor Ronald, quarta-feira às 17 horas. Então quem está aqui já coloca na agenda para a gente estar junto quarta-feira que vem. Mesmo, nem que ele diga não, eu vou estar aqui assistindo. Pronto. Ok? Vou estar contigo aqui, pastor Ronald, pode ter certeza, querido. Vale muito a pena ouvir você falando de família. Sempre é uma palavra poderosa, tá? Amém. Onde foi que a gente parou mesmo, hein? Pois é. Lembrei. Pois é, então nós temos assistido mudanças radicais no nosso país, justamente num período que a igreja se voltou mais a orar, né, pela nação brasileira, orar pelos governantes, orar pelos líderes, e nisso nós estamos vendo grandes acontecimentos acontecendo nessa nação. Agora, vivemos hoje sim um momento extremamente delicado. E o que eu posso dizer para quem nos assiste, quem está nos acompanhando nesse momento, tá? Nós não podemos parar de orar. Nós temos que orar muito mais. E se certas coisas ainda não aconteceram como nós esperamos, tá? É certo que tudo acontecerá no tempo certo de Deus. Mas eu creio que por mais que oremos, talvez ainda estejamos orando pouco. É verdade. Pastor, eu tenho uns fãs aqui pedindo alô. Manda um alô para mim, para minha esposa Yang e para minha mãe Jaqueline, o Bruninho. Bruno Barros Leal, grande amigo e companheiro. Beijão, Bruninho. Dona Jaqueline, querida, como é bom poder contar com a sua amizade. Beijão, Laiane. Felicidade para todos vocês dessa família tão bonita, tá bom? Show. Pastor, o senhor acredita que se nós exercermos a nossa cidadania através dos princípios, e nós temos com a Germana Soares também mandando tchau aqui, nossa Germana Soares, eterna vereadora, Magda Coelho. Fez grandes coisas pelas igrejas durante o tempo que foi vereadora, e é bom que se diga, continua fazendo. Tá? Germana hoje está, junto com o pastor Paulo Maurício, na coordenadoria de assuntos religiosos e terceiro setor da Prefeitura de Fortaleza. E as igrejas têm procurado muito aquela coordenadoria para resolver problemas dela. E uma das pessoas que mais se desdobra para resolver isso aí é a Germana. Reconhecimento ao trabalho que aquela equipe toda está fazendo nesse momento. O senhor acredita que se a gente trouxer mais princípio e mais valores cristãos, tanto o eu político como o eu eleitor, para essa caminhada, para esse entendimento, a gente pode lavar, limpar, mudar verdadeiramente, ou só acredita que o inimigo atua de uma forma tão grande no sentimento do poder que é uma luta eterna? Joãozinho, eu costumo dizer que Satanás é um ser extremamente estrategista, tá? Que sabe usar estratégias muito, muito bem montadas, tá? Agora, ao mesmo tempo, eu quero lhe dizer uma coisa, respondendo diretamente à sua pergunta. Eu acho que o ensinamento cristão, os princípios do Evangelho, quando eles de fato são plantados no coração e o indivíduo está de fato edificado sobre a rocha, tá? Ele não se torna uma pessoa especial, uma pessoa íntegra, somente em uma ou duas áreas da sua vida. Tá? O ensinamento bíblico, os valores do Evangelho, transformam o indivíduo na sua totalidade, tá? Integralmente. Tá?
E em qualquer atividade, qualquer área que ele venha a exercer e atuar, ele vai estar exercendo aqueles princípios que ele aprendeu dentro do Evangelho. Então, ele pode estar na atividade profissional, ele poderá estar dentro do serviço público, ele poderá estar num mandato eletivo, ele pode estar na política, onde quer que ele esteja. Se ele for firmado sobre a rocha, se ele for firmado na rocha, ele exerce os valores do Evangelho onde quer que ele esteja. Tá? E mais facilmente, ele resiste às tentações e às investidas de Satanás contra a sua vida. Tá? Nós temos exemplos na política brasileira de homens de Deus, servos de Deus que entraram na política, mas que sucumbiram perante os encantos, né, do poder, tá, do enriquecimento fácil e de outras coisas. O que eu posso dizer sobre isso? Que certamente a sua firmeza dentro do Evangelho não estava tão fortalecida assim, e que facilmente ele caiu. Essa é a compreensão que eu tenho, no caso. Não é o princípio que é fraco, é o não comprometimento com o princípio que não foi verdadeiro, né? Exatamente. E aí eu deixo um recado para quem quiser quem quiser exercer um cargo político, né, passar pela experiência das urnas, principalmente. Tá? Observe bem, tá, dentro do seu caráter, se você, de fato, está firme na rocha. Essa é uma recomendação que eu faço. Ser fiel no pouco para ser fiel no mundo, né? Acaba sendo a mesma... Esse é um dos aspectos, né, no caso. Pastor, eu quero agradecer, tá? A gente está chegando no finalzinho da nossa live, a gente tem aí 5 minutos. E eu queria abrir espaço para o senhor agradecer, falar, abrir seu coração, e a palavra é sua, para a gente se finalizar e despedir de todo mundo que está aqui com a gente. Bom, primeiramente, João, quero te agradecer o convite. Foi um prazer muito grande estar contigo aqui. Foi um prazer também ver tantas pessoas queridas passando por aqui, nos acompanhando. Beijo grande para todas elas. Que alegria poder estar com vocês aqui nesse momento também. Mas eu gostaria de deixar uma última mensagem. Tá? Nós vivemos hoje um momento muito estranho de polarização. De um lado está uma determinada, digamos, ideologia política, tá? Uma determinada ideologia social, e do outro está a outra ideologia. Tender para um desses lados, para um desses polos, muitas vezes pode ser algo muito perigoso. O que eu não quero dizer aqui para você, João, é que você, digamos, vá sair dos princípios conservadores que nós cristãos costumamos pontuar a nossa vida, o nosso pensamento. Eu sou um conservador hoje, confesso a você isso, ajo como um conservador, penso como um conservador e voto em candidatos conservadores. Tá? Mas não significa que eu tenha que ser automaticamente e visceralmente contrário a quem pense diferente de mim. Tá? Observe bem o exemplo que eu usei para você sobre aquele projeto de indicação do apóstolo Luiz Henrique, do deputado apóstolo Luiz Henrique. Ele apresentou um projeto de indicação, ele não é alinhado com o governador, tá? Pelo menos ideologicamente, eu penso que não seja, ele não tem mostrado isso, tá? Mas o seu projeto de indicação foi aceito pelo governador e foi levado de volta para a Assembleia sob a forma de um projeto de lei. Ou seja, um conservador fez o projeto, tá? Ou seja, um político de um determinado polo, mas o governador, que é do outro polo, tá? Acatou e possibilitou a mensagem na Assembleia para ser aprovada. A palavra de Deus nos ensina: examinai todas as coisas e retém o que é bom. E com os nossos diferentes. E viver de uma forma harmoniosa, porque aí estaremos também agindo como cristãos. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu queria lembrar a todo mundo que a live vai ficar 24 horas
Vocês podem mandar para quem vocês quiserem essa live, se esse conteúdo, se o que a gente falou aqui edificou de alguma forma, manda para alguém que você ama, para que essa pessoa tenha acesso. E também no meu canal no YouTube, João Magalhães CR, também eu estou deixando todas as lives, eu estou postando lá para que fique aí, para até quando você quiser ver, ok? Quarta-feira a gente volta com o Pastor Ronald. A live fica 24 horas. Muito obrigado, Pastor Nascimento. José E volta na quarta-feira aqui assistindo o Pastor Ronald. Quero só dizer isso. Amém. E eu queria mandar um abraço para o Rafael Carneiro, que está aqui nos ouvindo e pediu um alô. Queridão, saudade de você. Grande beijo, Francis grande Meire, abraço. beijo para você beijo também, Francis Meire. Pastor Nascimento, olha, lhe amo, viu? Também te amo, Joãozinho. Você é muito querido por mim, pela Dorilane e pelo Daniel. Pode ter certeza disso. Amamos muito você. Gosta muito de você. Pode ter certeza disso, tá bom? Deus abençoe a todos e ao senhor também e a sua família, pastor. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus. Felicidade.